Por que a China pode causar a Terceira Guerra Mundial? Bom, isso é porque a China reivindicou cidades russas por terem sido parte do Império Chinês. Ou seja, a China tem enviado propostas para a Rússia para eles anexarem os territórios que pertenciam ao Império Chinês. Os territórios que os chineses querem anexar são exatamente esses que eu vou deixar debaixo da bandeira da dinastia Qing. Ou seja, os chineses estão querendo anexar esse território apenas pelo fato de ser do Império Chinês há 200 anos atrás, eles querem anexar esse território aí. Porém, eu vou explicar para vocês porque o Putin está provando do próprio veneno. Bom, a mentalidade expansionista do Partido Comunista Chinês não tem limites, desrespeitando até mesmo aliados, como a Rússia. Além de invadir limites territoriais em Ladakh, na Índia, e reivindicar territórios marítimos e ilhas dentro de águas territoriais e zonas econômicas exclusivas de outros países no Mar da China Meridional e ilhas japonesas no Mar da China Oriental. Agora, a China reivindicou a cidade portuária de Vladivostok. Vladivostok é a maior cidade portuária da Rússia no Oceano Pacífico e o centro administrativo do Krai de Primorsky. Pertence ao Distrito Federal do Extremo Oriente. Situa-se na entrada da Baía do Chifre de Ouro, no fim da Península Murayok-Armutsky e às margens do Mar do Japão. A uma curta distância da fronteira da Rússia com a China e a Coreia do Norte. É o porto onde está estacionada a frota russa do Pacífico. As novas reivindicações da China do território russo ocorreram logo após a Embaixada da Rússia publicar na rede social chinesa Weibo um vídeo para comemorar o 160º aniversário de Vladivostok. A China se opôs instantaneamente ao vídeo postado pela Embaixada da Rússia. Diplomatas chineses e jornalistas de emissoras estatais chinesas logo se manifestaram, afirmando que Vladivostok fazia parte da China. Eles alegam que o território era a pátria manchura de Qing, que era o Império Chinês, a última dinastia do Império Chinês, mas foi anexada pelo Império Russo em 1860, depois que a China foi derrotada pelos britânicos e franceses durante a Segunda Guerra do Ópio. Em 2 de julho, o jornalista Chen Shuyan, da emissora estatal chinesa Portal do Partido Comunista Chinês, China Global Television Network, tweetou: "Esse tweet da embaixada russa na China não é tão bem-vindo no Weibo. A história de Vladivostok, literalmente governante do Oriente, é de 1860, quando a Rússia construiu um porto militar, mas a cidade era Haishanwai, como terra chinesa, antes que a Rússia a anexasse através do desigual Tratado de Pequim." A emissora estatal da China é conhecida por fazer reivindicações territoriais absurdas. Há alguns meses atrás, a CGTN tweetou: "Uma auréola solar extraordinária foi vista na sexta-feira nos céus do Monte Khomolangma, também conhecido como Monte Everest, o pico mais alto do mundo localizado na região autônoma do Tibete, na China." A declaração da emissora estatal chinesa fez parte das tentativas do Partido Comunista Chinês, que é o PCC, eu não estou falando de facção não, tá, gente, antes de qualquer coisa, de alterar a posição do pico mais alto do mundo, o Monte Everest, destacando seu lado tibetano e encobrindo o lado nepalês. Posteriormente, a China Global excluiu o tweet. Quando as reivindicações da China sobre a cidade russa de Vladivostok não se limitam apenas às declarações da mídia estatal chinesa, diplomatas chineses também se manifestaram. Zhang Heqing, diplomata da China, atualmente no Paquistão, disse que não era isso Vladivostok, que no passado era o nosso Haishanwai. Alguns usuários das redes sociais, que possivelmente sejam da célula de TI do PCC, afirmando novamente, Partido Comunista da China, também reivindicaram o território russo,
Um usuário do Weibo escreveu: "Hoje só podemos suportar, mas o povo chinês se lembrará. Uma geração após a outra continuará se lembrando." O site SCMP cita outro usuário dizendo: "Precisamos acreditar que essa terra ancestral voltará para casa no futuro." A mentalidade expansionista do governo comunista chinês, com suas reivindicações com base do que aconteceu em meados do século XIX, é preocupante para a ordem de paz entre as nações. E a lógica do Partido Comunista Chinês de reivindicar os territórios de países vizinhos é absurda. Xi Jinping, que é o presidente ditador da China, reivindica insustentavelmente territórios baseados em precedentes históricos que datam do século XIII e XIV de dinastias chinesas antigas como Ming, Qing e Yuan. A China tem disputas fronteiriças com 19 países, incluindo Brunei, Tajiquistão, Índia, Coreia do Norte, Nepal, Butão, Malásia e Mongólia, Coreia do Sul e Filipinas. Essa ofensiva do PCC, que é o Partido Comunista da China, contra a Rússia, em tempos de crise, podem alterar o rumo das relações russas com Pequim nos próximos dias. A comunidade internacional estará de olho no Oriente, mesmo sabendo que esta relação da Rússia com a China nunca foi realmente uma amizade, mas apenas uma aproximação devido às sanções impostas pelo Ocidente, principalmente após a anexação da Crimeia em 2014. O dragão é expansionista e tende a flexionar seus músculos em tempos de crise, como fez agora durante a pandemia. A reação da China sobre o vídeo postado pela Embaixada da Rússia pode ser o estopim para que Moscou mude os cursos das relações sino-russas. A China tem várias regiões ambíguas ao longo de sua fronteira com a Rússia, bem com a linha de controle real, a LC, e a linha de MC-Mohan com a Índia. Além disso, Moscou está apreensiva com os investimentos chineses no extremo oriente russo. Esse território russo, escassamente povoado, possui recursos naturais abundantes e, tradicionalmente, é considerado vulnerável à influência chinesa. Está aí o maior motivo, que eu até já falei nesse vídeo, pela China querer anexar os territórios russos. As relações diplomáticas entre a República Popular da China e a Federação Russa. Bom, ambos são vizinhos, né, com uma extensão de 4.250 quilômetros na fronteira entre os dois países. Desde 1991, com a dissolução da União Soviética e o estabelecimento da Federação Russa, essas relações têm melhorado drasticamente, inclusive ao ponto de deixarem de usar o dólar como moeda de comércio exterior. Bom, mas o motivo do Putin estar provando pelo seu próprio veneno, que eu falei que eu ia prometer que eu ia falar pra vocês, é pelo motivo dele ter usado o argumento na guerra da Ucrânia, que a Ucrânia era um território antigo e por isso eles poderiam entrar em guerra com a Ucrânia. E agora a China ela está usando o mesmo argumento com a Rússia. Gente, esse foi o vídeo explicando. Eu espero que vocês tenham entendido. Bom, se vocês puderem me ajudar pelo fato de eu ser novo aqui, eu agradeço muito. Com qualquer coisa, como se inscrever, deixar o like, não faz diferença, pode escolher um. Gente, foi só isso que eu quis dizer pra vocês. Obrigado por assistir aqui até o final. E adeus, tchau.